Que Jesus nos abençoe. Que a nossa noite possa ser pródiga de bênçãos. Que aqui, dentro do nosso ambiente, possamos nos sustentar nos planos dimensionais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Nós iniciamos dando boas-vindas para todos vocês, que vocês possam se sentirem acolhidos dentro da nossa casa, do nosso trabalho singelo. E nós iniciamos o nosso trabalho hoje com muita alegria, endereçando também os nossos melhores sentimentos de agradecimento aos nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros que estão sintonizados na frequência da TV Web Nova Luz, do Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês, desse grupo Rede do Bem, e também aos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, que compusemos aí esta família que vai se dinamizando dentro dos planos da busca da vivência do cristianismo nos tempos atuais, na dimensão do nosso coração. Então, a você que está em sua casa nesse momento, que você possa estar conosco, dentro da dimensão de uma sintonia de muita amizade. Nós trabalhamos às sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, em Paris, França. Livro que foi codificado, coordenado pelo nosso querido apóstolo enviado por Jesus, Allan Kardec. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trabalha alguns aspectos filosóficos da doutrina espírita. A segunda parte, aspectos científicos que remontam, por exemplo, à lei de causa e efeito, a influência dos espíritos em nossas vidas, o livre-arbítrio, a escolha das provas, a mediunidade, uma série de assuntos que tem a ver com a parte, então, operacional da doutrina espírita. A terceira parte é um estudo em torno das leis morais, que são leis divinas. De uma certa forma, é uma dinâmica das leis que Moisés trouxe para nós, os 10 mandamentos. E a quarta e última parte das consolações, das penas e gozos futuros, que define todo um mecanismo de respostas nossa diante da semeadura da vida. Nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro, exatamente no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Nós convidamos vocês a estudarem em casa, se preparando para o estudo que nós vamos fazer juntos, aqui nas sextas-feiras. E você que está em casa, dá tempo de correr lá na prateleira e pegar o Livro dos Espíritos para acompanhar o nosso trabalho aqui no tópico Escolha das Provas, capítulo 6º do Livro dos Espíritos. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Vamos reler a questão 267, 267A e a questão 268, que vai ser o objeto do nosso estudo da noite. Eu peço paciência para que vocês nos acompanhem. Pergunta 267, Kardec formula assim aos espíritos. Eu podia dizer, formulou assim aos espíritos. Não, ele formula assim aos espíritos, porque ele está indagando junto conosco agora aos espíritos. Olha que interessante que eu estou convidando vocês, para que a gente possa ouvir com a alma o que os espíritos podem estar trazendo para nós nessa noite. Vamos lá. O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Resposta: seu desejo
pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que a habita. Pergunta 267A. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Questão 268. Vamos dar um break. Daqui a pouco eu leio a pergunta 268, porque senão vai... para a gente contextualizar. Então nós estamos trabalhando o tópico da escolha das provas. Ok? Quem está chegando agora? Que provas são essas? As provas que nós necessitamos para verificar o nosso aprendizado. Como na escola. Recebemos a lição e depois a gente tem que dar o testemunho se aprendeu a lição ou não. O assunto aqui envolve planejamento reencarnatório. Ou seja, quando o espírito viemos para a Terra, nós passamos por um procedimento importantíssimo. Procedimento esse gerenciado por espíritos que têm um alcance muito importante no que remonta às necessidades nossa, para que possamos, junto com eles, escolhermos os desafios, portanto, que vão nos auxiliar no aprendizado quando estivermos aqui na Terra. Portanto, nós estamos falando que o acaso não existe. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos apenas de uma união sexual. Não. Nós somos criados por Deus e estamos envolvidos num processo de aprendizado. Portanto, necessitamos da reencarnação de muitas vidas para crescermos em virtudes, desenvolvermos o nosso potencial quanto espíritos, adquirirmos, portanto, experiências, desenvolver, aprimorar as habilidades. Então nós necessitamos de vir para a Terra, porque no mundo espiritual não se fixa caractere na evolução. Só um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para os nossos ouvintes. No mundo espiritual, a vida que nós temos lá é uma vida importante, de preparação, nós sentimos, nós pensamos, nós operamos. Mas a fixação do conteúdo da evolução é quando a gente mergulha no líquido amniótico desse planeta Água, simbolicamente falando, ok? Portanto, a escolha das provas é extremamente importante para que se defina, por exemplo, os caminhos que nós vamos seguir. A família que vai nos acolher, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes. Nós vamos chegar aqui na Terra naquele cadinho purificador imprescindível para o atual momento que nós vamos vivenciar. Por isso, a parentela que nos acolhe hoje não necessariamente foi a parentela que nos recebeu em outras existências. Tem coerência aí, Zezinho? Até agora está perfeito, não é?
como não necessariamente vai ser a mesma família que vai nos acolher amanhã. Nós estamos recebendo uma visita ilustre do senhor Murta. Seja bem-vindo, senhor Murta. Aí eu vou trazer para o senhor Murta um texto que ele conhece. Quando Jesus na bodas afirmaram para ele que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá na porta e chamavam por ele, Jesus falou para aqueles que estavam ao seu lado, fazendo até uma pergunta e depois já uma colocação. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade de meu Pai. A mãe dele e os irmãos dele estavam chamando lá fora. E ele, de uma certa forma, disse que a mãe e os irmãos eram aqueles que estavam com ele, e não aqueles que estavam lá fora. Mas, Casalberto, Jesus estava desconsiderando a mãe dele e os irmãos dele? Não. Mas ele estava dizendo que a verdadeira família, ela se arrima nos fundamentos da afinidade espiritual. No caso, os discípulos estavam com ele em aprendizado. Por que a mãe e os irmãos não estavam? Eles estavam laborando em outra faixa de tempo e de espaço, com outro foco. Então, naquele momento, a parentela de Jesus era aqueles que estavam com ele. Eu vou repetir, porque senão, para mim não ser interpretado de uma forma que não tenha consonância com o que eu quero dizer. O carinho que Jesus tem com Maria, não é tinha, tá, gente? Porque evangelho, quando a gente estuda evangelho, a gente não fala naquele tempo. Não, é agora. O carinho que ele tem com Maria Santíssima e com os irmãos é o mesmo carinho que ele tem com os discípulos, com quem está do lado dele. O carinho é o mesmo. Mas ele está dizendo que nós precisamos de entender as circunstâncias da vida para valorizar cada momento, como se ele fosse o único, ok? Com isso, nós queremos dizer que a parentela de Jesus que esteve com ele, naquele momento não estava com ele. E aqueles que estavam com ele naquele momento da festa, não seriam os mesmos que estariam com ele depois. Não sei se deu lá. Porque, olha o que eu vou dizer, não me mande internar. Sabe qual que é a parentela de Jesus agora? Somos nós. Somos nós que estamos falando dele. Deu aí? Somos nós que estamos numa dimensão de intercâmbio com ele. Mas tem milhares fazendo a mesma coisa. Ok. Então esses milhares estão em sintonia com ele. Mas a nossa frequência nos permite entender este ambiente. Eu estou vendo a Sonia, estou vendo o Marco Aurélio, estou vendo todos vocês que estão aqui, e eu não estou vendo você que está no seu lar. Um beijo no seu coração. Mas todos nós estamos criando um circuito importante. Mas daqui a pouco, quando terminar a reunião, cada um vai para a sua parte. Deu lá? Com isso, eu vou voltar à família, para dizer que a família que nos tolera hoje... Ah, Casalberto, minha família não é boa, não. Vamos mudar o discurso. A família que te tolera hoje é diferente, porque a gente acha que a gente é bonzinho, né? Mas olha lá, o povo é que está segurando a onda, porque nós estamos dando trabalho com a beleza. A família que nos tolera hoje, ela tem o nosso número, ou seja, ela oferece o que nós necessitamos para o nosso crescimento agora. Essa família pode se repetir numa próxima encarnação. A sua mãe pode voltar a sua mãe, tá bom? Mas a sua mãe pode voltar a sua esposa. Num Casalberto, aí você bagunçou minha cabeça, muda de assunto. Eu falei, não, tá bom. Tá, sua mãe pode voltar como sua filha. A sua avó pode ser sua esposa. Como a sua sogra pode ser a próxima namorada a caminho. Ali, dona Neuza gostou. Seu genro, seu sogro. Né? Por quê? Nós não estamos falando...
Nós estamos colocando aqui uma pimentinha aqui no ingrediente, exatamente para fazer com que vocês remexam na cadeira e exatamente saiam da zona de conforto, para que a gente possa ampliar o horizonte da mente. Ok? Mas eu quero voltar repetindo uma frase que eu estou repetindo desde o início. Esse processo atual, portanto, ele foi determinado. Ele foi discutido. Ok? Então, nesse momento, as dificuldades, elas existem para que nós possamos aprender a vencê-las. Tudo que favorece é para que nós nos sintamos estimulados, envolvidos, para continuar a grande marcha. Isso também acontece na sociedade, na sua profissão, não é? Na sua ambiência social. Nós que temos uma família que é a casa espírita também, nós vamos encontrar parentela corporal e parentela espiritual. Almas afins, almas que a gente tem mais dificuldade, etc, etc, etc. Tudo isso foi discutido. É isso que eu gostaria que ficasse claro na minha exposição. Se vocês vão concordar ou não, é uma outra história, tá bom? E diga-se de passagem, a gente não tem que ficar concordando por conveniência. Porque a doutrina espírita, ela nos incentiva a pensar na lógica dos acontecimentos. Você quer falar alguma coisa, Gino? Nós vamos dar uma pequena interrupção no raciocínio, porque inclusive eu preciso de abraçar os nossos amigos do chat, né? Os nossos companheiros da sala estudando Espiritismo, o Arnaldo, a turma toda aí, que eles vão enviar as contribuições. Marco Aurélio, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bem. Noite. Boa noite, Beto. Ô, Beto, o nosso amigo, nosso irmão Arnaldo Oliveira, lá de Santa Rita de Sapucaí, ele fez 2 perguntas. Eu vou começar pela segunda, que eu creio que a segunda você já até respondeu ele, sem saber que ele tinha perguntado. Sintonia. Vamos Sintonia. lá. Nossas necessidades nos colocam na família que as oportuniza? Essa foi a segunda. E a primeira foi o seguinte: então o materialista quer as grandezas e o espírito as vicissitudes? Como separar isso? Quando no mundo espiritual, agora vamos voltar para a questão essencial. No mundo espiritual, as nossas escolhas, elas têm a ver com a nossa condição de, lá nessa faixa superior, ter uma visão mais ampla da vida. Por isso é que o espírito, lá nessa condição, quando está fazendo as escolhas, a tendência dele, junto com os benfeitores, é escolher as provas. As provas. Aqui na Terra, a gente esquece dessas escolhas. Porque a nossa visão aqui na Terra, ela acaba se tornando, vamos dizer assim, circunenvolvida, influenciada pelas questões materiais. Então, aqui na Terra, a gente quer facilidade. Em outras palavras, é isso, viu, Zezinho? Aqui queremos facilidade. Olha nas nossas preces. Senhor, facilita o caminho. Senhor, conserta o marido. Senhor, dá jeito na esposa. Senhor, por favor, não suporto meu vizinho, que ele mude. Hein? Senhor, que eu ganhe na Mega Sena. Essa semana teve um sortudo aí, vocês viram? Ganhou milhões. Sortudo nada. Sortudo nada. Estava tudo encaminhado para ele. Agora o que ele vai fazer com esses milhões é que é o problema. Hein? Nossas preces são para que tudo seja facilitado. No mundo espiritual, as nossas preces têm uma outra conotação. Lá eu falo assim: Jesus, me dê força, porque eu estou começando a viagem. Eu vou, em tese, descer, porque descer, subir é relativo, tá? Eu vou reencarnar e eu peço para o Senhor me dar força. É só isso que eu preciso. Por quê? Na hora que você olhar para o lado e não encontrar recurso, os espíritos não vão chegar lá na sua casa e te entregar os recursos, não. Não. Os espíritos podem te ajudar, te inspirando, te fortalecendo. Vamos lá, meu filho, procura direito. Minha filha costuma chegar para mim e dizer: papai, onde que está
o meu brinquedo X. Eu falei assim, o seu brinquedo X, o papai, graças a Deus, não sabe onde está. Porque ele está misturado num mundo de brinquedos aí do seu quarto e foi você que escondeu o brinquedo de você mesmo. Então o papai pode fazer o seguinte, eu posso te ajudar a procurar. Ah, então tá, pai, vai lá. Eu falei, não é assim. Vai lá. Primeiro que eu nunca brinquei de boneca, não sei como é que você guarda as bonecas. Então vamos lá, vamos junto. Eu posso fazer o seguinte, acender a luz para você. Ó, se tá no lugar mais alto, eu subo com você no banquinho, te seguro. Mas quem tem que achar a boneca és tu. Papai, o senhor é muito bravo. Eu falei, não sou bravo, eu sou didático. É lógico que se a mão dela, de repente eu estou vendo que a boneca está... Né? Ela deu a característica, a boneca está ali, eu estou vendo e ela não viu. Eu falei, filha, mais para cá. Vai assim para a direita, tá ficando quente, tá frio, vem para cá. A gente pode dar essa força. Como os espíritos nos ajudam nesse sentido. Agora, se eu entregar o peixe sem ensinar o indivíduo a pescar, se eu multa, ele vai aprender a pescar? Não tem condição, não aprende. Então, um mundo maior, Jesus, vamos essencializar o mundo espiritual. Jesus, que é o governador espiritual desse planeta. Jesus é mestre. Jesus não é milagreiro. Milagre fica por conta de religioso que quer encher a assembleia, quer remuneração, quer aplauso, né? Quer que o povo fique assim, nossa, ele tem poder. Isso é tudo movimento periférico que não tem a ver com a essência do Evangelho. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta de educação espiritual. A proposta da espiritualidade é que nós entendamos o caminho que precisamos de percorrer e que a gente coloque o pé na estrada para construir, para fazer. Deodora. Então, por isso que o Arnaldo de Santa Rita de Sapucaí, muito obrigado, viu, Arnaldo? Arnaldo é nosso amigo, querido. O Arnaldo a gente sabe que ele gosta de jogar gasolina, né, na fogueira, mas o Arnaldo está colocando exatamente isso, porque essa condição de chegar aqui na Terra, a gente esquecer. E na hora que a prova vem, ao invés da gente encarar face a face, como homens, como indivíduos que estão buscando maturidade, a gente ainda se permite vibrar em faixas da infantilidade. Aí a gente quer buscar a fuga espetaculosa em pleno voo. A gente quer muitas vezes sofisticar e justificar para não fazer. Vocês já viram? O que é sofisticar e justificar para não fazer? Sô, Dora, você vai vir à reunião hoje? Ô, Casalberto, eu queria tanto, né? A reunião com Jesus e etc. Mas, Casalberto, sabe o que é? Aí vem. Aí na hora que coloca o mas, Jesus ficou antes do mas. Você pode saber que vem sofisticação. Ah, Casalberto, mas sabe como é que é? O trânsito. Eu vou trabalhar, não vai dar conta, né? Ah, de repente, hoje eu estou muito cansada. Não, hoje tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, você não me dá razão? Costuma falar isso. Você não me dá razão? E de repente a gente está sofisticando para não fazer. Agora olha que diferente. Isso é o Emmanuel que ensina essa equação. O Casalberto adora. Casalberto, a vida está difícil, o trânsito está complicado, o patrão, eu vou chegar atrasado, etc. Eu estou com dor de cabeça, eu estou tal, o marido, o amigo, vai ter problema, vírgula. Mas Jesus vai me ajudar e eu vou. Então, observem bem, então, uma coisa é o mas e Jesus. A outra coisa é o Jesus antes do mas. Pegaram aí? Na frase? Jesus antes do mas e Jesus depois do mas. O Jesus, na realidade, é o simbolismo da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa fé em poder, em se envolver na realização dos projetos que nós
tanto nos comprometemos antes de aqui se aportar. Algum outro comentário? O Arnaldo faz um comentário aqui, Beto, o seguinte. Ele fala assim: o mergulho na carne nos arremete aos desejos do passado e nos afasta da vontade e necessidade do presente. Porque o passado ainda tem um cheiro de justiça. O passado ainda tem cheiro de violência. O passado ainda tem cheiro de egoísmo. O passado tem cheiro de orgulho. Então o nosso passado ainda ele tem uma coloração muito complicada. Agora nós temos que aprender a conjugar essa proposta do futuro, porque Jesus representa o futuro. Por isso é que ele utiliza uma expressão que os profetas no Antigo Testamento usaram em vários momentos sobre o Filho do Homem. Nós vamos encontrar essa expressão Filho do Homem no Evangelho umas 72 vezes, parece. Filho do Homem. Na realidade, o Filho do Homem, ele quer se referir que ele é o Filho do Homem. Não é que Deus seja homem. Ele está dizendo que ele, Jesus, é o Filho da humanidade. Jesus é o resultado de todos os anseios de evolução da humanidade. Por isso é que ele sintetiza, ele reúne todos os nossos sonhos. E por isso ele se torna, de uma forma magnânima, as expressões do nosso legítimo sentimento. Quando a gente fala de Jesus, a gente se emociona. Quando a gente toca no assunto espiritual, até a nossa maneira de expressar, de respirar, modifica. Por quê? Todos nós temos intuitivamente o caminho que a gente tem que percorrer e que a gente sabe que vai dar certo. Fazer o bem nunca deu errado. Nunca deu errado. Agora o Zezinho, que tem comunga desse pensamento, isso independe de religião. Independe de você ser muçulmano, se você ser católico, você ser protestante, você ser espírita. Isso independe. O bem, ele é globalizante. Ele é mundialmente conhecido. Eu costumo falar, quando me refiro, por exemplo, a Francisco de Paula Cândido, ou nome de batismo, né? Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier, ele não é unanimidade, porque toda unanimidade, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Olha aqui, a expressão é forte, né? Burra. Mas isso é a linguagem do escritor. Mas toda unanimidade, ela precisa de ser analisada com calma. Ok? Porque nós vivemos num mundo dos contrários. As polaridades diferentes, elas existem para se completarem. Ok? Isso é extremamente importante. Agora, o Chico Xavier foi quase unanimidade, não por ele ter sido médium espírita, que recebia espíritos. Não foi por isso. O Chico Xavier é reconhecido e aplaudido por uma grande maioria pelo bem que ele fez. Embora todos sabem que ele era espírita, que ele mexia com aquelas coisas, né? Aquelas coisas que a gente brinca. Então, Eustáquia, eu quero dizer para você o seguinte: não é o rótulo, não é a casca. É o que a gente se propõe e realiza na vida. E é isso que vai dar sustentação para a nossa intimidade. Vamos lá, mais uma pergunta que eu preciso de passar para outra pergunta aqui do livro. O companheiro Fausto Meira, ele pergunta... Fausto, antes disso, eu endereço um grande abraço. O Fausto, nosso amigo lá da cidade de Curitiba, no Paraná, que nos acompanha aí. Um grande abraço, Fausto, e para sua esposa, a nossa querida Márcia. Vamos lá. Ele diz o seguinte, o Fausto: por que mesmo mudando nossa conduta, alguns irmãos ainda enxergam o homem velho
seja de vidas passadas, seja na encarnação? Olha a pergunta dele, que inteligente. Repita, por favor. Prestem atenção. Fale mais alto. Por que, mesmo mudando nossa conduta, alguns irmãos ainda enxergam o homem velho, seja de vidas passadas, seja na encarnação? Você está se propondo a mudar. Por que que algumas... Eu não vou nem dizer irmãos, pessoas. Por que a vida ainda te cobra tanto referente ao passado? Por quê? Eu posso dizer, sem medo de errar. Porque a nossa mudança ainda ela é filosófica. A Dona Nilza aqui até coçou a cabeça. Dona Nilza. Ô, gente, a Dona Nilza é um coração bendito. A Dona Nilza, ela que muitas vezes nos faz descer para a terra. Dona Nilza. E é verdade. A senhora coçou a cabeça, eu também. Eu só não cocei aqui na frente de vocês, porque, né, para não ficar... Né. Observem bem. O que os espíritos estão nos respondendo. Porque a nossa mudança ainda é uma proposta. Ela não está consolidada. Porque se ela tivesse consolidada, você estava numa outra dimensão, meu amigo. Inclusive, você não estava nem prestando atenção se tem alguém jogando pedra. Você se propõe a mudar lá no mundo espiritual. Aí você reencarna. Você vai nascer no berço, com a mamãe, com o papai, em tese, que alguns podem nem ter os pais, né? Mas simbolizando. Você vai recomeçar um processo de aprendizado, esquecer o que você se comprometeu lá atrás. Não é mesmo? A sua chapa mental, registrar as novas imagens, os novos ambientes, para quando chegar, por exemplo, na adolescência, o que você traz das outras vidas, o que você recebeu nessa vida, começar a ser trabalhado e começar a nascer os conflitos na intimidade, o que vai definir o vir a ser, né? O jovem, muitas vezes, o que eu faço? Meu coração pede isso, a minha turma pede aquilo, meu papai pede outra coisa, a sociedade está falando outra coisa, e para onde eu vou? Vocês que já passaram pela adolescência há pouco tempo, eu passei há mais tempo pela adolescência, né? Eu fico, tem hora que eu falo assim, Jesus amado, que fardo, né? Que complicação, porque você vai estar definindo o novo rumo, que vai ser a tônica da sua vida de juventude para frente, que vai estabelecer caracteres, para que você chegue lá na frente de uma maneira mais tranquila possível. Eis a grande luta da vida. Agora, o passado, ele está assim, você pode até não ver, mas o passado é um magnetismo que você carrega. Explica melhor. Você está lá fazendo tudo para dar certo, né? Você faz tudo para dar certo. Por exemplo, Dona Nilza, eu sei que a senhora não gosta muito desse exemplo. Só vai para a cozinha no domingo fazer o almoço para a família. Vai fazer o almoço para a família. Vai reunir lá 30, 40 para almoçar. Aí a gente vai para a cozinha e levanta até às 5 horas da manhã para dar tempo de picar a couve com calma, né? Fazer o franguinho com... Né? Aqui em Minas a gente costuma fazer o quiabinho, aquela coisa toda. O pessoal está começando a gostar, né? E tal, aí vai vir um arroz, você faz o arroz mais cedo, primeira água, vai fazer o arroz mais tarde, deixa tudo no ponto. Aí quando vai dar lá para as 2 horas da manhã, o povo começa. Pô, mas o almoço não sai. Você levantou às 5. 5 horas da manhã, malhando para fazer. 2 horas o povo já tá gritando. O almoço não sai. Eles estão te questionando. Por que você não está dando conta? Não é assim? Aí você serve o almoço. Aí o pessoal almoça. Aí depois, não vai ter sobremesa, não. Não, eu também pensei na sobremesa. Tá aqui. Aí serve, aí depois... até que teve mais ou menos.
né? Ó, mas aqui, ó, aqui no angu você precisava de pôr um pouquinho mais de sal, não é? Né? O arrozinho da próxima vez, põe mais um alhozinho, vai ficar. E você tá lá, meu Deus, né? Aí vai todo mundo assistir televisão, bater papo, aí volta você agora para lavar os pratos, né? Aí num mundo mais primitivo, não tem máquina para lavar prato, aí você vai lá, aí lá para 5:30 da tarde você está lavando o último copo, aí chega o momento do lanche, aí vai servir o lanche, aí aquela coisa toda e aquela luta, né? Não é isso? Aí das 7 horas da noite, você está lá sozinho, lavando a última xícara, todo mundo já foi embora, né? Despedir mal, né? Só, próxima vez, vê se melhora o que você fez. Não tem umas histórias assim, Marco Aurélio? Né? Aí você vai dizer, meu Deus, eu estou fazendo tudo. Aqui em Minas a gente fala, estou carregando água na peneira, e olha a cobrança. Existe o crítico do plantão. Se lá no seu trabalho, tudo que você faz, sempre tem alguém que fica prestando atenção. Né? Mas não é assim que tem que fazer. Já viu o patrão? Como é que a gente lida com o patrão? Ah, se eu fosse o chefe, ia ser assim, assim. E existem aquela condição da vida que por mais que você se esforce, não prestam atenção nos seus sonhos, no que você está tentando ajustar, e sim no que você deixou a desejar. O que é isso, gente? A gente precisa de pensar. Nós trazemos uma carga magnética do passado muito complicada. Existem os credores gratuitos do seu lado. Eles não sabem o que você fez no passado, mas olha para você sempre com desconfiança. Isso acontece muito mais do que imagina. E muitas vezes são cruéis, são inclementes. Para não dizer, enfim, das próprias questões que remetem à necessidade nossa de aprender a valorizar a si mesmo. Você precisa de valorizar o que você faz. Nós não podemos ser vaidosos, egoístas, narcisistas. Mas todas as dificuldades do caminho muitas vezes nos convida para refletir na própria intimidade. Você construir o seu mundo íntimo, você revigorá-lo, você protegê-lo, você criar barreiras. Isso tudo tem a ver. Mas ao mesmo tempo tendo a humildade para olhar para tudo que você precisa de aprimorar. Portanto, é uma faca de dois... Vicente Mateus, presidente do Corinthians, falava assim, era uma faca de 2 legumes. Né? Você lembra disso, Zezinho? Faca de 2 legumes. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que prestar atenção em todas as adversidades. Tem que prestar atenção. Isso é sabedoria. Nós temos que entender os sinais que estão nos visitando. Então, a desconsideração, ela fala muito. E fala bem. Quanto à necessidade nossa de ser humilde. De aprender a ser simples. De trabalhar com expressões mais despojadas, desprendidas. Entender que amor é uma operação maravilhosa. Que ela nos remete a fazer, a semear, a dar. E não ficar querendo respostas. Não é mesmo? E ao mesmo tempo também, em alguns casos, você verificar que até existem aqueles que estão sentados na zona da acomodação. Isso também é fato. Você quer aprimorar, você quer crescer. Aí aquele que não está disposto, para ele é muito mais fácil ficar sentado na beira do caminho jogando pedra em quem está tentando crescer. Então, para estes, você tem que também agir de misericórdia e não se prender à condição deles. Ok? Porque você está querendo se esforçar. A gente observa como que isso acontece assim com tanta facilidade na nossa vida e que nós nos permitimos nos prender a questões tão elementais, tão primitivas, né? Uma companheira estava me dizendo,
eu gosto tanto de ir à FEAC sexta-feira na reunião. Aí eu falei assim, mas engraçado, que bom que você gosta, mas eu não tenho te visto lá não. Aí eu falei, mas sabe o que é? Olha, toda sexta-feira meu menino inventa um negócio, o meu marido inventa outra coisa, e é isso, o telefone chama, aí é festa, e é isso, e é isso. Aí quando eu vou assustar, tem 3, 4 meses que eu não vou à FEAC. Aí o que você tem a dizer? Eu falei assim, que quem sabe você está cumprindo bem o seu mandato com a família, não é? Jesus te abençoe. Eu até achei que você ia reclamar, você ia falar assim, então faz uma força para você ir na FEAC. Eu falei assim, eu não vou dizer isso para você. Eu não posso. É contraproducente da minha parte usar um discurso desse. Sabe por quê, Zezinho? Porque tem que descer essas escadas aqui, aquela circunstância que o indivíduo entende que ele precisa. Eu venho à FEAC toda sexta-feira. E vocês sabem que eu falo muito disso. Pode casar qual a princesa lá da Inglaterra? Pode chegar um mandato lá do Vaticano. Pode a Dilma, a presidenta, né? É presidenta ou presidente? Presidente. Eles ficam discutindo isso, né? Pode chegar um mandato lá do governo. Reunião sexta-feira aqui na cidade administrativa. Ok, vocês vão fazer serão? Não, a reunião é às 7h30. 7h30, excelentíssimo governador, que Deus te abençoe e que me abençoe no futuro. Vocês vão me mandar castigar, mas eu não vou não, porque a reunião na FEAC, eu estou lá porque eu preciso dela. Meu amigo, se você não se determina, pega o microfone com o Gino. Se você não se determinar, você não faz. Carlos Torres Pastorino tem uma reflexão muito interessante, que ele diz o seguinte, que o evangelho é uma proposta de amor. E nós preferimos a violência do mundo. Por isso é que a gente sempre deixa o evangelho para depois da manhã. A gente deixa a proposta espiritual sempre em segundo e em terceiro plano. E na realidade, gente, isso não é prática religiosa. Entendam bem o que eu estou dizendo. Mas se a gente não entender que sem Deus na vida você não vai cumprir esse contrato, que o Zezinho me falou uma coisa, vou passar para você, tá, Gisele? O Zezinho me falou uma coisa aqui antes da reunião. Eu achei muito interessante, viu, Zezinho? Depois você me explica isso com calma. Mas se eu peguei a ideia em síntese, a reencarnação, ela é um contrato que a gente assina com o mundo espiritual. É um contrato. E contrato, todo bom contrato, ele é bilateral, né? Ou seja, ele tem partes interessadas no contrato, certinho? Então tem a parte que é de responsabilidade dos nossos mentores, daqueles que nos amam, e que falam assim, pode ir que eu vou ser seu anjo da guarda. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar. Mas olha, faça a sua parte. Ok? Aí eu vou virar para o benfeitor espiritual, fechado. Eu e você e eu, beleza. Aí quando a gente chega aqui na Terra, aí tem o faz-me rir, din-din, né? Aí tem as novidades do mundo, a rotina do mundo, os afazeres que são importantes, mas a oferta no mundo é tão grande que a gente esquece de um contrato que nós assumimos. E é como se eu engavetasse o contrato, quando eu deixo Deus para depois. E eu vou repetir, antes de passar para a Gislene que quer falar. E eu não estou falando que Deus fica para depois, porque eu deixei de ir à missa ou porque eu deixei de vir ao centro espírita. Não é isso. Na hora da decisão, em todos os momentos da sua vida,
você estará diante de Deus ou de Mamon? Qual a sua opção? Precisamos dar a César o que é de César. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Então, o tempo todo, a vida vai dizer assim, você tem dois caminhos a seguir. Você vai seguir o caminho que você se comprometeu nesse contrato, ou você vai seguir por outros caminhos, porque o do contrato é um só. Viu, Zezinho? O caminho do contrato é um só. O caminho para você desviar do contrato é um monte. É um monte de caminho. Por isso é que Jesus define que o caminho do contrato, gostei, viu? Eu vou discutir essa tese com você depois. O caminho do contrato, ele se chama porta estreita. O caminho que desvia do contrato são as portas largas do mundo que nos levam à perdição. Perdição. Ah, que caminho que vai comer maçã, que vai fazer bobagem, cometer pecado. Isso não, gente. Todas as propostas que nos tiram do centro, do equilíbrio, da harmonia, porque para você se manter na linha, você precisa de ordem para você atingir o progresso. Não está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Você tem que se manter, meu amigo. Como um militar que está atento. Que está prestando atenção nas ordens que vêm do alto. Agora, quando você sai, tudo na sua vida vai perder a ordem. Vai se desgovernar. E o estado social, por exemplo, que nós vivemos na atualidade, caracteriza um estado de plena confusão. Porque se perdeu o rumo, se perdeu a direção. E aí, todo mundo acha que pode mandar. Aí não tem a ordem que vem de cima. Fica todo mundo achando que pode, mas ninguém presta atenção que deve. E vai aqui uma reflexão que chega para mim conclusiva. E nem todo mundo que acha que pode, pode. É melhor nem poder. Porque para ter poder, é melhor vir do alto a concessão. Para a gente fazer menos estragos. Porque aí fora a gente quer o poder. Quer o poder. Mas ninguém se dispõe a ralar, a limpar o chão, a assumir tarefas simples. Não. A gente quer o destaque. A gente quer se sentir poderoso, sem responsabilidade. O que vai acontecer? O sofrimento vai bater na nossa porta para a gente entender que tem que voltar para o caminho do centro. Gislene, muito obrigado pela sua paciência. Ela esperou a gente, né, dar uma volta, mas vamos lá. Na verdade, eu não sei nem se vou colocar da seguinte forma, baseado nesse contrato aí que a gente faz, porque quando a gente encarna a nossa proposta de melhoramento, lógico, né? Lá em cima a gente vê nossas necessidades, na medida do possível a gente pode também conquistar essa visão, né, de melhoramento. Mas enfim, quando eu estou querendo esse melhoramento, esse homem velho que ele citou, são as nossas deficiências que a gente vem recalcitrando em várias encarnações. É isso que eu entendo? E aí, de repente, eu quero melhorar, mas ele tem enraizado em mim que eu nem consigo ver que isso é uma deficiência. Entendeu? Então, às vezes eu quero ter disciplina para determinadas questões, mas eu me perco nesse caminho, tendo em vista que eu ainda não visualizei aqui, assim, para te falar a verdade. Eu estou encarnada, eu apago aquilo ali que eu tenho de outras vidas, e a minha tendência no vício que eu já tinha, fala
mal, determinado. Um exemplo, né? Você está falando mal e quando você se pega, você está falando, aí você tenta melhorar, mas isso você já enxerga. E outras coisas que você ainda não consegue enxergar é que você está tendencioso, porque o homem velho ainda é isso que eu estou entendendo. É dessa forma, é isso que eu quero entender. Assim, as minhas dificuldades é o homem velho que eu ainda não estou enxergando. E para falar em homem velho, nós temos que trazer Paulo de Tarso. Então, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz assim, quando ele está falando da excelência da caridade, etc., tem um momento que, mais para frente do texto, ele vai dizer assim, que quando eu era menino, eu falava, me alimentava como menino. Agora que eu cheguei a ser homem, eu preciso de uma alimentação como homem. Né? Ele quer dizer que a alimentação, ela é de acordo com a necessidade de cada um. Maturidade. É maturidade. Alimentação espiritual, ok, gente? Então, por exemplo, você não tem determinados assuntos aqui em doutrina espírita que você não pode conversar com talvez 90% da população em fora. Não cabe. O assunto aqui é um assunto complexo. Aí o Paulo diz assim, porque em parte vemos e em parte profetizamos. Ele quer dizer o seguinte, até falando da mente como um espelho. Porque eu vejo em espelho. Eu vejo como num espelho. A nossa mente é refletora. Você só vai registrar aquilo que você já está preparado para entender. Então você falou assim, poxa, de repente eu estou falando mal de alguém, eu me pego naquele circuito e, opa, peraí, eu estou falando mal de fulano. Deixa eu voltar para o meu horizonte, para o meu norte aqui, para continuar, porque eu não posso falar mal do outro. Porque isso já começou a se estabelecer dentro de você. Então você, em parte, está vendo e em parte você está profetizando. O profetizar significa ver o futuro. Então quando você fala assim, olha, eu estou falando mal de alguém. Opa, antigamente eu ia dizer assim, a ficha caiu. Aí você diz assim, mas eu não posso fazer isso. Aí quando você fala, eu não posso fazer isso, você está fazendo uma profecia. Você está olhando para o futuro. Eu não posso fazer isso. Mas eu ainda faço isso aqui. Essa é a minha realidade. Então eu vou me esforçar para falar menos mal do outro. Eu não ia dizer isso não, eu ia continuar a explicação, mas eu vou pegar esse ingrediente para dizer o seguinte. Que esse assunto ele tem que ser esmiuçado. Aí quando você fala assim, mas eu não posso fazer isso, ai meu Deus. Não, não é essa atitude. Eu não devo fazer isso. Qual é... Não, ponto não. Vírgula. Porque se você pôr ponto, aí termina a reunião. Vou voltar, põe só a vírgula. Não, então é o seguinte, então eu tenho que utilizar um recurso para me vencer essa questão. Porque se você só ficar assim, eu não posso, isso é atitude religiosa. Eu tenho que confessar. Aí, isso aí é ranço religioso, né? Aí procura até o padre, agora não é o padre, mas não, é o médium. Vai fazer atendimento fraterno, né, para abrir o coração. Eu pequei, Senhor. Você tem que utilizar uma ferramenta para substituir o que está te incomodando. Posso te dar uma dica? Vai falar do Evangelho. Vai dinamizar o bem pela sua boca. Ok? Porque você falando no bem, você estará substituindo, você estará agindo de uma forma produtiva. Aí daqui a pouco, essa história de falar mal dos outros, nem mais vai passar pela sua intimidade, portanto não vai ser mais motivo de conflito. É óbvio que isso é um processo que demora. E você vai vencer isso ao longo de muitas encarnações, você não tenha dúvida. Porque até você tocou num vício que é um dos mais graves da sociedade. Dos mais graves.
Porque no estágio infantil que nós estamos, quanto indivíduos sociais, nós não conseguimos ter mais do que 5 minutos de conversa edificante. Ai, ai, ai. Caso aberto, eu nem assisto esse estudo, senhor mais. Então tá bom. Então não tem problema não. Não precisamos falar isso. Seu André Luiz na obra, ele fala assim, que lá no mundo espiritual eles ficam impressionados quando eles estão dialogando com os espíritos superiores. Porque a palestra é edificante do início ao fim. Só fala de coisa boa. Só fala do progresso, das virtudes, etc. Agora, no mundo inferior, seu Murta, que é o nosso planeta aqui, a gente junta, 10 minutos depois da prece inicial, tá assim, mas você viu fulano como é que ele anda fazendo bobagem? Você viu o Beltrano? Mas você viu o governo? Você viu os políticos? Aí você viu aquele time do futebol? Aí daqui a pouco o ambiente é só treva. É só chibata, é só acusação, é só maledicência. Porque é o nosso atual estágio evolutivo. Olha para vocês verem o desafio de acompanhar o Evangelho. Evangelho, à luz da doutrina espírita, não é cumprir compromisso de uma vez na semana lá, pedir, rezar o Pai Nosso, acompanhar lá o sermão, vir ao centro espírita, assistir Não é isso. A doutrina espírita está dizendo para os homens assim, cresçam, porque antes éramos crianças, e agora nós precisamos de entender que nós estamos caminhando para uma fase mais adulta. O nosso comportamento não pode ser mais infantil. Eu não posso mais ficar na condição de ficar esperando que Deus, os Espíritos, Jesus, venham aqui e resolvam um problema que é competência minha com meu filho, com a minha esposa. Eu preciso de resolver as minhas questões íntimas. Isso é competência nossa, seu Mota. Os Espíritos, eu vou repetir, eles nos carregam no colo. Porque um dia, Zezinho, a Gislene, eu não terminei o texto. O Paulo diz assim, porque um dia veremos face a face, não mais em espelho. Gente, esse texto do Paulo, esse versículo, isso é de uma beleza extraordinária. O Emmanuel escreveu um livro, talvez sobre a inspiração desse versículo, chamado Pensamento e Vida. Que ele vai falar que a nossa mente é um espelho, é o espelho da alma. O Paulo lá atrás está falando que em parte que vemos em espelho, em parte profetizamos, mas um dia veremos face a face. O que é ver face a face? Ver límpido, entrar em comunhão com a verdade. Aí eu sou obrigado aqui agora a contextualizar quando Jesus disse, Jesus, o Cristo, e o Pai somos um. Somos um. O que ele está querendo dizer com isso? No século III, Constantino disse assim, eu não posso perder o poder. E nem posso perder os cristãos. Vamos prestar atenção nisso. Eu não posso perder o poder e não posso perder os cristãos. Então Constantino era Augusto, representante dos deuses na Terra, não é isso? Então, vamos trabalhar de sorte que Jesus não pode ser um grande mestre. Jesus tem que ser o próprio Deus aqui na Terra. Porque aí ele não incomoda a minha condição de Augusto. Deu aí, gente? Então, essa questão de Jesus ter se tornado o próprio Deus na Terra foi uma jogada estratégica de alta inteligência por parte de Constantino. E a gente engoliu essa história durante muito tempo. Porque na época a gente bebia leite. Agora a gente está querendo beber... nós estamos querendo beber uma outra substância para entender a mente como espelho. E que nós temos, a partir do momento em que a gente vai modificando
desenvoltura de sentimento, purificando o sentimento, você vai burilando o espelho, Zezinho. Aí daqui a pouco esse espelho está refletindo plenamente a luz. É você diante de Deus, sabendo tudo que você faz, ou tudo que você tem que fazer, não porque Deus está te contando, é porque você está vivendo aquilo. Agora eu acho que eu fui muito fundo. Não sei se vocês pegaram lá. Você só compreende a verdade, você só concebe a verdade quando você vive a verdade. Então não adianta você querer trazer todo mundo para o centro espírita, encher o salão. Eu falei para vocês, eu venho. E muitos aqui, eu tenho certeza que estão aqui firmes também. Porque ai de mim se não vier ao centro espírita. Como dizia Paulo, ai de mim se não fosse o Evangelho. O Chico Xavier, ai de mim se não fosse a mediunidade e a doutrina espírita. E muitas vezes a gente está achando que a gente está com a bola toda. Menos. Vamos lá, Marco Aurélio, o tempo está caminhando, eu tenho que ir para o Evangelho agora. Dora, eu vou ler a questão. Pode ficar tranquila. Vamos lá. A Dora está me olhando. A Cleusa de Leiria, Portugal, ela diz assim, porque para alguns as lembranças da infância, do passado, são bem nítidas, e para outros simplesmente o passado some da mente? A gente observa. E ela também faz um comentário a respeito daquela questão do contrato. Tem que saber ler as letras miúdas no rodapé do contrato, pois este é para toda a eternidade. Puxa vida. Zezinho, você viu o que você arrumou com o contrato, Zezinho? Olha, tem que ler as letras miúdas do contrato que estão no rodapé, porque são para a eternidade. Grande Cleusa, de Leiria, de Portugal, tá? Lá em Portugal nos acompanhando ao vivo. Olha que legal. E é isso aí. Aí, nossa senhora. Aí eu vou ter que brincar com ela. Então nós temos que, atualmente, manter as nossas consultas com o oftalmologista em dia, né? Para não deixar que o instrumento da vida nos coloque em maus lençóis. Você tem que ler, e com a visão que Jesus nos apresenta, ler com olhos de ver. E eu até gosto de dizer o seguinte, que doutrina espírita você não aprende na letra. Doutrina espírita você aprende com o que está por trás da letra. Você tem que buscar o espírito que está por trás do ensinamento. Então você pode ter um contrato. Vou para o contrato. Faz de conta que a gente começa a ajustar e cumprir todas as cláusulas do contrato. Na hora que você cumprir fielmente, volta e releia o contrato. Porque tem alguma coisa ali que você precisa de rever para sublimar o contrato. Olha o que eu vou dizer. Estou dando uma laçada para a Cleusa, já que ela... Mineiro não perde trem. Não é trem. Não perde. Porque tem muita gente que está achando que está cumprindo o contrato. Olha você ver que o evangelho vai apertando, né? Tem muita gente achando que está... Não, eu estou bem, eu estou tranquilo, estou ali firme. Igual o jovem que falou para Jesus, que já cumpria todos os mandamentos, né? Como ler? Pois é, agora vai. Vende tudo, dá aos pobres, depois vem e siga-me. Por quê? Existem 2 mecanismos para você ser feliz no contrato. Primeiro, viver a justiça. E depois, caminhar pela senda do amor. Jesus disse assim, quando alguém te convidar para andar 1 milha, ande a 2ª milha. Quando alguém te pedir a capa, dê a capa e depois você dá a túnica também. Porque a 1ª milha está no contrato. 1ª milha é contrato. Embora a humanidade não conheça o contrato, porque ele tem muitos detalhes, e você vai entendendo à medida que os anos vão passando, à medida em que
você vai adquirindo maturidade. Não é assim na encarnação atual? O Casalberto, um companheiro que me falou isso. Casalberto, agora que que a minha ficha caiu, o que será de mim? Eu estou com 78 anos, 4 meses e 6 dias e algumas horas. O que será de mim, Casalberto? A desencarnação está a caminho. Eu falei assim, para. Preocupa com desencarnação agora não, meu amigo. Fica feliz porque você descobriu. Pô, mas eu bati cabeça a vida toda, eu fui descobrir agora com 78 anos. Eu falei assim, esquece os anos. Lembre-se que você teve que caminhar por 78 anos para chegar aí. Agora que você encontrou, você está bebendo a água limpa, você não imagina o tanto que isso vai ser importante para você. Mas ele quis dizer para mim, mas está acabando meu prazo de validade aqui na Terra. Eu falei assim, meu amigo, a vida continua. Morte só existe para quem não tem fé. A morte existe para o pecador. A morte existe para a consciência conspurcada. Aí alguém lá em casa está falando assim, não, então eu estou lascado. Tá, tudo bem. Mas Jesus representa a ressurreição. O Cristo veio para ressuscitar os mortos. Explica melhor. Porque quem está na plenitude da vida, ele não precisa de Jesus vir para ajudá-lo. Ele já está pleno. Jesus diz assim, quem precisa do médico são os doentes. Eu vim para trazer vida. Vida para quem está precisando de vida. Quem já está pleno na vida, já está em sintonia com Jesus. Não precisa dele, no seu sentido dele vir ajudar, estender a mão, dar o remédio, o consolo, o conselho. Ele já trabalha com Jesus. Porque ele está pleno. Ele está bem. Ele está confiante. Por isso, lá na família dele, ele é o arrimo, ele é a tolerância, ele é a solidariedade, ele é a disponibilidade, ele é a caridade. E é ele que oferece felicidade para muita gente. Entendeu? Não sei se fechou lá. Porque nós nos propusemos a trabalhar na questão 268 e temos uns minutinhos para falar dela. Ô, Dora, apertou o carro, hein? Até que chegue ao estado de pureza perfeita? Não, chegou na hora certa. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Olha, a pergunta chegou na hora certinha. Ou seja, para atingir a pureza perfeita, o espírito tem que passar por todas as provas da escola? É essa a pergunta. Resposta. Sem colar, dona Nilza. Dona Nilza está colando, aí não vale. Ela já estava no... Mas a senhora está lendo. Essa brincadeira que a gente faz em sala de aula. Embora aqui, a sala de aula aqui, Jesus é o mestre. Sim, mas não como entendeis. Pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar. E que nada tem de penoso, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Não sei se vocês pegaram a resposta. Que beleza. Prova no sentido da dor que vai te visitar para ver se você está bem na lição, é nesse estágio nosso ainda inferior. Há de se chegar um tempo que essas provas tão contundentes, elas perdem a razão de ser. Elas perdem o sentido. Porque o indivíduo vai chegando num patamar que ele, na realidade, ele assume compromisso. Ele assume a responsabilidade e não mais ter que ficar provando que é possível, que é capaz. Não sei se deu lá. É como se a gente tivesse
vamos pensar assim, numa guarnição militar. O conscrito, aquele que chegou lá, as primeiras tarefas dele são tarefas difíceis, tarefas mais pesadas, não é isso, senhor Murta? Se eu estiver falando bobagem, o senhor me puxa a orelha. Ele vai pegando as tarefas mais complicadas, né? Ele vai ter que provar resistência, força física. Aí daqui a pouco ele vai ser levado para teste de campo, né? Tem mais militar aqui? Então tá, então vocês vão me ajudar. Ele vai passar por provas, complicações. Até que ele vai graduando, que ele vai definindo competência, condições, habilidades. Aí daqui a pouco ele vai sendo graduado dentro da corporação, né? Aí o que acontece? Ele não mais necessitará de assumir algumas provas mais rudes, porque ele já passou por aquele estágio. Então, e nas posições, vamos dizer assim, mais elevadas, no sentido de ser convidados a pensar mais, ele passará a usar as experiências rudes que o capacitaram lá nos primeiros tempos da corporação para se tornar um estrategista, para se tornar um líder. Deu aí? É mais ou menos o que o texto está dizendo. Quando espíritos primitivos, ainda infantis, a dor bate na nossa porta. Bate. Para dizer assim, acorda, meu filho. Acorda que tu assumiu uma responsabilidade, assinou um contrato. Lá no mundo espiritual, existem débitos, porque muitos desses credores, as dificuldades que batem na nossa porta, foi porque fomos nós que criamos essas dificuldades. Não tenha dúvida. Os pais estão com um filho problema. O menino está dando um trabalho que é só Deus. Por que isso aconteceu? Porque os pais assumiram uma responsabilidade com esse filho para eles receberem ele aqui na terra. Entendeu? Agora a grande tendência é dizer que estes pais foram responsáveis pela queda desse menino hoje. Ou melhor, desse menino, que hoje foi trazido de volta para ser amparado, consolado com amor, sustentado e encaminhado na vida. A mulher que está sendo maltratada pelo marido costuma ter sido ela que promoveu o desvio dele ontem. E hoje ela está aqui porque ela pediu para o Senhor para tentar ajudar para que ele se recomponha. Ela está lá sob a prova de um desequilíbrio grave do marido. Quem sabe esse desequilíbrio dele hoje é fruto de um desvio psíquico dele, que hoje ele envereda por caminhos lastimáveis, porque ontem, no passado, foi ela que de repente promoveu uma situação de extrema adversidade para ele. O marido que está lidando com a mulher indiferente, quem sabe ela é indiferente porque ele passeou muito lá atrás e deixou ela na rua da amargura. Porque o filho com complicações, crianças que nascem cegas, especiais, com autismo, com hidrocefalia, que são acolhidas dentro dos lares. Quantos pais foram aqueles que ofereceram tudo para que ela pudesse tirar a própria vida, por incentivo, por exemplos complicados? Por que esse indivíduo você carrega tudo para ele e se ele puder ele manda te matar? Quem sabe foi você o motivo para ter destruído a história dele lá atrás
E por mais que você fizer, ele sempre vai se sentir credor. Agora, por que tantos corações dadivosos que estão do nosso lado, dizendo, vai lá, seja feliz, veja o ensinamento. São almas que nos amam e que estão do nosso lado. Porque ontem fomos nós que ajudamos. Você foi benfeitor de muita gente. Senão, a vida não teria. A balança não ficaria equilibrada. Aí eu ia dizer que todos nós aqui só estamos pagando conta, só estamos sofrendo, porque fizemos bobagem. E não é isso. A gente dá a conotação para as coisas complicadas para nos explicar o porquê de tanto dissabor no dia a dia. O porquê. Tem uma matemática nisso aí. Mas também nos esclarece, nos consola e diz assim, continua, porque a vitória depende de você. Porque existem muitos corações que você ajudou e que estão ou no mundo espiritual te apoiando, te amparando, e você nem se dá conta. Como pode estar do seu lado, sua mulher, seu marido, seu filho. Quantos espíritos reencarnam como filhos? Filhos. Para ser o suporte espiritual para os pais. Isso também é muito comum. A gente tem que verificar que no início da reunião foi dito aqui, numa reflexão, eu estava lá dentro, mas ouvi e agora eu vou trazer de volta. Nós não estamos desamparados. A promessa, ela é verdadeira e eficaz. Foi Jesus quem disse, não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o fim. Então, todas as nossas peregrinações, as nossas jornadas, nós estamos sob o guante, sob o amparo desse Senhor amor. Por isso é que um dia ele nos disse assim, Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, registra uma parábola conhecida como a parábola da semente. E Jesus dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Ai, Jesus, como o Senhor é bondoso. Um homem que lançasse semente à terra. A gente está procurando o reino de Deus lá fora. E Jesus está dizendo que o reino de Deus é um processo que se estabelece, que se vivencia e que traz resposta. A pergunta lá atrás foi, o que nós fizemos no passado? O preço que a gente está pagando? E Jesus vem dizer para nós que o negócio é lançar semente. É trabalhar. É operar. E depois que você lança, o homem dorme. No seu sentido de desvincular de um processo que já foi semeado. Ele dorme no seu sentido de estar sendo convidado para outra dinâmica. E não ficar preso ali. Naquele processo da semeadura que foi feita ali. Naquela família, com aquele grupo. Porque a resposta vem. Observe que a frutificação,
A semente vai brotar sem que o homem saiba como. Você não tem que ficar preocupado com os detalhes. Você tem que entender que o negócio é fazer. Sem olhar quem, sem se prender, muitas vezes, no processo mecanicista. Você não vai ser feliz medindo o que você faz. Você não vai ser feliz vinculado às questões que são puramente extemporâneas, exteriores. Sabe como é que se constrói o reino de Deus? Os filhos que trazem o pai para assistir uma reunião do Evangelho. É uma semente que está sendo semeada. Agora eles estão fazendo isso porque um dia o pai levou-os para assistir uma reunião do Evangelho. O pai semeou. E essa semente, ela foi frutificando. Foi um incentivo. Respostas negativas, quedas, ascensões. E o que vale é hoje você estar sentado do lado do pai, feliz, porque foi uma vida construída. Ciclos que se abriram, que se fecharam, e que agora o que vale é você estar sentindo bem. O reino de Deus é estado de alma. E quando a gente está se sentindo bem, é muito interessante, porque a multiplicação se dá a partir de uma semente que vai brotar, que vai virar depois uma espiga de milho, que vai centuplificar muitas outras sementes. E você não está preso nessa colheita. Agora saiba que na hora certa vem a foice, como diz Jesus, e passa, corta, porque chegou o momento. Chegou o momento de quê? De você sentir essa resposta. Você se sentir espírito. Você se sentir bem. Quantas pessoas estão nos assistindo em casa agora? Quantas? Não sabemos. Existe um equipamento que está multiplicando. E a gente não tem noção. E o ideal é que a gente não saiba mesmo. Eu não quero ver estatística. Eu não penso o evangelho com números. Porque muitas vezes você faz, aí a vaidade nossa quer a resposta, entenderam? Quer o aplauso, quer a mulher que reconhece, quer o marido que fala que o jantar estava gostoso. Esse desgraçado, 20 anos que eu faço janta para ele, e ele nunca falou, hoje ele falou, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou que a janta está boa, mas também chegou aqui numa fome, coitado. Nós estamos aqui por conta de números. Você, eu, todos nós precisamos sentir o pulsar da vida. Você sentir a felicidade de existir. Independente da idade que você tenha, da posição que você ocupa, do lugar que você mora, das pessoas que estão com você. Independe. O reino de Deus é a gente aprender a entrar dentro da intimidade e sentir a beleza da vida. Nada mais do que isso. É um grão de mostarda, menor da semente, menor que a miçanga, que por conta dessa miçanga ou desse grão, você pode transportar os montes das dificuldades. Você pode pairar sobre o ar. Você pode acalmar a tempestade. Você pode andar por cima das águas. Você pode dar testemunhos de fé. Mesmo enquanto os discípulos dormem, até quando estarei convosco?
ter paciência, ter a certeza que depois do Calvário virá o prêmio, a ressurreição, o terceiro dia. Tudo que está batendo na sua porta, meu amigo, todas as tempestades, as avalanches, as escassezes, as doenças, as desencarnações, tudo que está batendo na tua porta, tenha certeza que vai perder o sentido e vai acabar quando você entender o sinal, o recado que a lição está te oferecendo. Um companheiro me disse assim: eu vou dissolver a minha família, porque eu não suporto mais tanto problema. Eu sou novo, mereço ser feliz. Eu quero uma outra família para mim. Você ora por mim? Eu falei assim: sempre que você me pedir que eu lembrasse, você tem certeza que eu vou orar por você? Porque orar por você, inclusive, eu estarei orando por mim mesmo, para mim não fazer a mesma bobagem. Ele assustou. Como assim? Eu disse para ele, porque eu tenho liberdade, um amigo, estuda evangelho comigo. Eu disse assim: porque Jesus disse que veio à Terra não para trazer a paz, mas para nos oferecer a espada. A espada, meu amigo, é para ser empunhada para que a gente possa combater as nossas dificuldades. Você está querendo usar a espada para combater o semelhante e brigar com a sua possibilidade de crescer. Saiba que empunhando essa espada de uma forma que você está querendo, você estará aumentando o seu problema ao invés de resolver. Você foge de um núcleo de responsabilidade querendo um outro de bênçãos. E não está percebendo que o de bênçãos está aqui. E você está procurando um outro, e neste encontrará dificuldades maiores, dentro da sua real necessidade de aprender a lição. Porque você não cresce fugindo, você se revigora, se agiganta, vencendo as batalhas. E o Evangelho propõe: não desate, ate. Ame, para que o que está pendente se resolva. E não tenha dúvida que quando conquistarmos a própria vida, há de nos libertar. Porque é uma lei divina. Liberdade, igualdade e fraternidade. Com esta frase iniciamos a nossa jornada, e com essa trilogia que foi sonhada pelos inconfidentes no século XVIII no Brasil, nós, aqui nas terras das Minas Gerais, suplicamos a Deus que abençoe o nosso Brasil, os nossos dirigentes, que possamos procurar, como nos ensina Emmanuel, cristianizar a nós mesmos. Porque a transformação do mundo só advirá quando transformarmos a nós mesmos. E para conseguirmos, não existe outra possibilidade a não ser aquela de ouvir o convite do Mestre dos Mestres. Quando no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, carinhosamente, ele diz: vinde, vinde a mim, todos vós, que possamos ir a ele. Porque o fardo e o jugo com Jesus é suave. E com ele apreenderemos de verdade a lição.
porque o poeta aqui de Minas disse que a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Se não for com Jesus, continuaremos nos acordes, nas melodias, mas ainda em sonatas, muito no plano da exterioridade. Agora com Jesus, a musicalidade se faz em harmonia plena e há de nos colocar na condição de comunhão com Deus. E que o Senhor da vida possa nos ajudar nesse grande empreendimento do amor. E nós encerramos a nossa participação suplicando a Maria Santíssima, a Mãe Espiritual da humanidade, que possa nesse momento abençoar, distribuindo as rosas do seu excelso carinho a todas as famílias aqui representadas. Pois se não houver o soerguimento do Instituto Sagrado da Família, o mundo jamais se renovará. E assim, desejamos a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da TV Nova Luz, os nossos amigos da sala Estudando Espiritismo, desejamos a todos muita paz, uma boa noite para todos, um beijo no coração. Desejamos como servidores humílimos das terras das Gerais. Muito obrigado, até a próxima oportunidade e assim encerramos a nossa participação.